cabeça já tá explodindo, velho. É o grupo de membros. A gente fica lá debatendo, já chego aqui. Quando perde, daquele jeito. Meu Deus. Família, que pós-jogo difícil de gravar, tá? Muito difícil. Muito difícil. Na verdade, eu nem sei por onde começar, cara. Sinceramente, porque, cara, é muito difícil, cara. Tem coisas que a gente vai buscar alguma explicação e, né, a gente termina muito mal o Campeonato Brasileiro. Ah, mas tem o Galo. Não, terminou muito mal, assim, porque o Galo é um time, sabe, que tá ali na parte de baixo também com a gente. O Mirassol, que eu falei com vocês aqui durante esses dias, ganhamos bem do Internacional? Sim, mas é um time bunda cansada. É um time morto. Vamos ver como é que o Vasco vai se sair contra o Mirassol. Família, me dói falar isso. Me dói, mas é o quarto colocado do campeonato. O Mirassol não só ganhou do Vasco, não somente ganhou do Vasco, ganhou de uma porrada. Recentemente ganhou do Palmeiras. Ah, mas foi em casa. Não interessa, o Palmeiras tem muito mais recursos que a gente e perdeu pro Mirassol, sabe? Então, assim, é uma derrota que machuca demais, mas o Vasco não perdeu para qualquer um. Perdeu para um milagre da natureza. O Mirassol é um milagre. Ah, mas quem é chegando a trabalho? É um milagre. Cara, eu acompanho aquele Luiz Heitor, né? Até coloquei um corte dele hoje, e eu vi ele falando sobre o treinador, o Rafael Guanais. Ele falou, cara, esse treinador aí foi mandado embora, escorraçado do Operário no ano passado. Ele foi citando os jogadores que, não sei o que, passou ali, não jogou nada aqui, não sei o que, mas só que o conjunto encaixou, o trabalho do cara fluiu, e hoje é isso aí. Então assim, mas sabe o que me dá raiva logo no início do vídeo? O que me dá raiva? A gente vai falar do Diniz, porque, né, tá rolando um debate lá no grupo de membros sobre o Diniz, né? O Vasco tem 18 derrotas, ridículo isso, né? Ridículo, 18 derrotas na competição. Eu não sei quantas derrotas, né, tá na conta do Diniz, né? Porque teve algumas derrotas ainda do Carille, do Felipe e tudo mais, mas é um alto número de derrotas aí na conta do Diniz. Mas sabe o que me dá raiva, família? Sabe o que me dá raiva? E hoje o que diferencia, não por nomes, porque se você for analisar nomes, meu Deus do céu, o Vasco deveria estar em quarto lugar, tô falando comparando com o Mirassol. Não em nomes, eu tô falando de nomes. O Vasco deveria estar na quarta colocação e o Mirassol lá embaixo. É isso. Por nomes, é isso. Mas eu tô falando de postura. Eu tô falando de atenção. Eu tô falando de estar ligado no jogo os 90 minutos mais os acréscimos. Isso explica o Mirassol na quarta colocação e o Vasco na situação que tá. Porque o Vasco tem momentos da partida que dorme. E aí, filho, não tem como correr atrás. É por isso que eu falo com vocês. Ah, mas Thiago, não pode poupar contra o Galo. A gente tem que mirar esse G8 aí. Eu falo pra vocês, não tem. Se for pra Libertadores através do G8, que agora não dá mais, eu não quero ir, pô. Não tem condição. Esse time precisa conquistar. Ou uma parte dele. Porque tem que mandar uma galera embora. Então tem que ter essa conquista da Copa do Brasil no peito, nas costas, pra falar, agora eu posso disputar uma Libertadores. Que eu conquistei pelo menos aqui pra me dar uma confiança, jogos decisivos, jogos dessa magnitude, tu entende? Pegando o time que tá na quarta colocação. Porque o time dorme, mano. Por isso que eu não quero. Tem que poupar contra o Galo. Agora é secar aí, né? Porque matematicamente secar um Vitória, um Internacional aqui pra não perder, e aí fica tranquilo, né? Na questão matemática. Mas tu viu o lance do Andrés Gomes? E olha só, repita, minha avaliação sobre ele, muito mal hoje, erra muito, tomada de decisão, a maioria ele errou, coisas simples ele erra, mas tem que jogar, continuo falando isso. Mas tu viu o gol do Mirassol? Foi num erro dele dormindo, pô. Dormindo. Tu não vê o Mirassol dormindo desse jeito, tu não vê uma antecipação do jogador do Vasco dessa forma, do cara dormindo. O cara tá aqui parado, ó, esperando a bola vir, o cara vem um tesão que me deu inveja. Um tesão com tadala de 20 miligramas na cabeça, nas veias, nas pernas. E toma a bola dele com uma criança, contra-ataque, sai o gol do Mirassol. Pô, não pode, pô. Num nível desse, por isso que eu tô falando da Libertadores. Vai classificar pelo G8? Não quero. Porque aí você não... porque o brasileiro tá cheio de vaga. Não é assim. Vai pela Copa do Brasil, se não for, não quero. Vai pra Sul-Americana. Não tem postura pra jogar Libertadores. O Vasco não tem postura e não tem time pra jogar Libertadores pelo G8. Não tem. E a partida de hoje mostrou que o time dorme. São pequenos detalhes que você vê. O time dorme. O lance do Andrés Gomes, e não estou culpando ele pela derrota, não de forma nenhuma, porque isso já aconteceu. Aconteceu hoje com o Andrés Gomes, aconteceu com o Nuno, aconteceu com o Jardim, aconteceu com, sei lá, qualquer um aí, é só você citar. 18 derrotas numa competição não dá somente pra gente culpar o Diniz. Tem uma grande parcela de culpa nisso. Mas hoje eu vi, o time dorme. Porque o jogo tava difícil pro Mirassol, tava difícil pra gente. Sei, jogando em casa a gente teria que ter mais ímpeto, criar mais, tentar mais, eu sei. Mas eu acho que o campo pesado do jeito que ficou acabou favorecendo o Mirassol. Ah, que isso, Thiago? O Mirassol toca a bola, prejudicou eles também. Só que eles têm mais saúde que a gente. O Mirassol tem mais saúde. E aí, né, consegue marcar melhor, lidar melhor com isso. Campo pesado, o Vasco foi sentindo. E na reta final ali eles cresceram.
pelo Vasco dormir. Não pode, pô, não pode. Um lance que o jogo tava equilibrado, o Vasco tava até ali, né, melhor na partida. Num lance bobo, bola assim pra ele vir, dividir, arrancar. Fica aqui, ó, esperando a bola. Não pode. Aí saiu o gol do jeito que saiu. Aí falha defensiva. De repente faltou uma maldade do Cuesta de dar um passo pra trás. Mas eu não vi assim se o Carlos Eduardo lá conseguiu chegar no fundo, que aí também não adiantaria, não estaria impedido. Cortar a bola, eu não acho que ele ia conseguir. E aí o Vasco toma um gol bobo, cara. Gol bobo. E o segundo gol é engraçado, né? Que assim, esse Carlos Eduardo aí, é Carlos Eduardo. O cara entra tocando o terror, né? Pra puxar contra-ataque, pra atacar a última linha. E assim, a gente vê que o Vasco não tem essa condição. O banco do Vasco entra, nossa, uma merda. Uma merda. O David uma merda, perde o gol ali. O Verratti até tentou, né, escorando, mas se não tiver jogada pro Verratti, ele não vai participar. Ele escorou e o David fez o favor de perder aquele gol. Ele fez o impossível. Porque assim, ele poderia ter acertado o gol. Acerta o gol. O Walter, ele conseguiu, daquela situação, daquela direção, chutar pra fora. É inacreditável. Eu fico suando. Cara, foi muito engraçado. Que na hora que o David perdeu o gol, tava passando o caminhão da Coca-Cola aqui na rua. 5 caminhão. Falei assim, cara, nem pra isso. Assim, família, derrota doída, tá? Derrota doída, porque se você for fazer uma comparação das últimas derrotas do Vasco, dessas 5, dessa sequência, cara, o Vasco não foi mal, como foi contra o Bahia, como foi contra o Grêmio, como foi contra o Botafogo, não foi assim em termos de criação como foi contra o São Paulo, vai sentir mais, e aí pelo adversário e também pelo campo, mas a derrota tem um peso, cara, tem um peso muito grande assim, cara, e aí principalmente pra mim, no conjunto, tá, no coletivo, lá no grupo de membros, tinha uma galera, não somente uma galera falando do Diniz, que é isso, que é aquilo. Família, eu acho que ele faz parte do problema. Ele não é o principal problema. Principalmente se tu for analisar a derrota de hoje. Agora, se tu for analisar a passagem dele pelo Vasco, essas derrotas, aí eu vou até debater contigo e vou até concordar. Por exemplo, eu tava acompanhando aqui, botei na televisão, aí tava passando o Mirassol e Vasco lá, né, antes de começar a transmissão. Aí eu falei, caraca, olha só, cara, o Vasco ali com 30 minutos tinha João Vitor, Thiago Mendes, Tietê e Jair. Pumita e Piton. E aí ele tirou o meio campo, não tinha mais meio campo assim, aí ele uma parte do final do jogo, né? Lloyd, David, Verratti e Ryan. Olha o salseiro que ele fez. Olha o salseiro que ele fez contra o Juventude, que botou zagueiros, o Vitor Luiz pra lá e tudo mais. Entre outras derrotas aí, que estão sim na conta do Diniz, escolhas do Fernando Diniz. Agora hoje, não achei, cara. Hoje o Vasco estava equilibrado. Hoje foi um jogo contra o quarto colocado que o time estava competindo. Não estava bem, não fez uma grande partida, o campo complicando, mas estava ali, competindo. E aí, o Andrés Gomes dorme, sai o primeiro gol, e aí a família complica. Em relação ao trabalho do Diniz hoje, eu acho que demorou muito a tirar o Nuno. Demorou muito. Né? O Nuno não estava conseguindo jogar, campo pesado, o time adversário físico. Mas é o que eu te falo, tu bota o David pra não fazer nada, cara. Nossa senhora, coitado do David, cara. Coitado do David. Então, assim, família, é uma derrota, cara, doída. E é o que eu falo, assim, individualmente, se você pegar o time de hoje, cara, não foi mal. Individualmente, qual time foi mal? O Thiago Mendes foi mal pra caramba. O Barros teve momentos assim que errou, passe e tudo mais, mas fez uma recuperação e tal. A cabeça de área do Vasco hoje sofreu. O PH foi muito mal. A dupla de zaga foi terrível. Não foi. Hoje a derrota, família, teve um erro bizonho nosso ali com o Andrés Gomes, e o segundo gol eu já tava irritado, eu não lembro como é que foi. Né, atacando ali a última linha, já no final do jogo. Mas, cara, foi uma mérito do adversário. Soube sofrer, soube se defender, soube, né, não deixar o Vasco se criar no jogo, crescer no jogo, porque individualmente falando, o Vasco teve jogadores que até performaram. Mas é isso, é um time que, infelizmente, dorme. E aí tu vê o Mirassol ligado no jogo o tempo todo, pô. O tempo todo. Não tem falha do Mirassol. Não existe falha, não existe um erro do Mirassol. Um erro bizonho, um erro que o cara tá dormindo. Não tem, pô. Não tem. E aí o time sai vitorioso, 2-0. Pra mim é isso, sabe? Pra mim é isso. Eu saio muito desanimado, cara, dessa partida, né? Vou buscar o ânimo não sei aonde, porque era um time que você precisava ganhar, cara. Pela moral, quarto colocado, eu sei que é o Mirassol, é o time que tem o menor investimento, folha salarial, mas tá lá em cima. Tá classificado, vai pra Libertadores, né? E vai assim de forma direta. Aí tu vai falar assim, o Botafogo não vai diretamente, o Fluminense não vai, depende aí da Copa do Brasil, né? O Bahia, que tem um investimento alto, não vai, né? Não vai. Então, assim, a derrota de hoje, ela incomoda, ela tem um peso? Tem. Mas eu não acho uma vergonha, porque o Mirassol vem empurrando muita gente. É o quarto colocado da competição. Só que, né, o meu sentimento de torcedor é que eu estava esperando uma vitória.
Uma vitória convincente. Mostrar realmente que esse time vai entrar bem na Copa do Brasil. Ligado, com tesão, né, confiante, mostrando a força de jogar em casa. E não foi isso que aconteceu. Felizmente não foi isso que aconteceu. Um time que dorme, um time que não sabe sentir o jogo, um time que erra, enquanto o adversário ligado o tempo todo. O tempo todo. Esquece Vasco, esquece Mirassol. Você olha pro time do Mirassol, parece time de time grande. Time que está acostumado a competir, a entender, né, o local que tá, o que tem que conquistar, o que precisa ser feito. Que em nenhum momento baixa, mano. Baixa a atenção. Não baixa, não baixa. E o Vasco dorme. O Vasco dorme. Eu não sei se é a vaidade, eu não sei se acha alguma coisa a mais, assim. Não pode, cara. Tem que ser um time com coração de operário. Tem que ser, mano. Tem que estar ligado o tempo todo. Porque um erro, tá aí, o gol e depois acabou a partida. Pô. Acabou. Acabou, claro. A gente poderia ter buscado ali um empate com o David. O Coutinho também teve uma jogada ali, né? Chama na caixa e tudo mais. A coisa não fluiu, a coisa não aconteceu. Família, agora também fica difícil fazer aqui, dar um chilique, porque faltam, né, espero eu, 5 partidas, né, para acabar o ano. Certo, 3 partidas, Galo, os 2 jogos contra o Fluminense, a amostra foi muito ruim. A amostra foi muito ruim. No meu coração de torcedor, né, vou colocar que o Vasco perdeu pro 4º colocado, vou colocar que o campo atrapalhou um pouco, pra gente continuar acreditando nesse título da Copa do Brasil. Agora, a postura, né, e aí eu entendo que de todo mundo, tá? Do Diniz, do grupo de jogadores, cara, precisa ser outro. Precisa ser outro. O Rafael Guanais, ele mexeu muito rápido no time, né? Quando o time baixou fisicamente, ele mexe. Ele mexeu. O Diniz demorou muito pra mexer. Muito. Aí ele vai falar, quando eu mexo rápido, vocês reclamam. Quando eu demoro, vocês reclamam. Não, Diniz, entender o contexto do jogo. Entender os seus jogadores. Porque não dá pra você comparar uma partida com outra. Porque cada partida tem as suas, né, diferenças, tem as suas, não sei falar bonita aqui, as dinâmicas, né? Não é a mesma coisa. Pra você mexer aqui, mexer ali. O Nuno tava se arrastando em campo. Se arrastando. O Vasco era claramente um time que tava precisando de força, né, no comando de ataque. Porque chegou um momento que não tava conseguindo chegar, parou de chegar, só com o Andrés Gomes pelos lados, né? Poderia ter mexido no Nuno mais rápido. Assim como o Rafael Guanais fez. Então acho que todo mundo tem que entender isso aí, cara. O time cansou, sentiu, mexe, apesar do banco ser horroroso. E não pode, cara, não pode dormir, mano. Não pode dormir, cara. Não pode dormir. Lance bobo. O cara vai e acelera. Família, eu acho que foi um dos piores pós-jogo que eu gravei aqui, porque, sinceramente, muito difícil, assim, analisar alguma coisa hoje, cara. Muito difícil. O que eu falei individualmente, não achei a pior partida do Vasco, mas é isso. É postura, é entrega. É um time que, cara, é fraco, assim, na essência, mano. Sabe? Não é aquele time que tá incomodado de perder, sei lá, mano. Perde com muita facilidade. Pra tu ver, nem pra empatar, mano. Nem pra empatar. É o que eu falo com vocês aqui, cara. Boa parte desse elenco não dá pra ficar, mano. Não dá pra ficar. Eu sei que é difícil, é muita coisa pra fazer. São jogadores que ganham bem, que custam, né? E aí um determinado clube, de repente, vai, sabe? Mas muita gente pra sair. Muita gente.